Platão, né? Por isso o Kardec coloca Platão como precursor do espiritismo. Platão já se separa, né? A alma do corpo, né? Coisa diferente, né? E, enfim, tem muita discussão sempre na filosofia a respeito da alma, né? O que é alma, se a alma é alguma coisa, a alma é o nada, né? E a gente vai ver depois no item 3 que Kardec vai colocar a alma, né, como sendo alguma coisa, né? Enfim, até pelo perispírito, né? Mas a gente vai ver essa questão. Só aí, eu vou ler o 3, porque ela está dentro dos próximos comentários que a gente vai fazer. E aí eu já leio, comento e passo para vocês, que ainda está dentro da mesma ideia, né? Pode subir o 3 ali, Eric, que daí eu leio. E notem que ele continua falando, né? Geralmente se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas, como os fogos fátuos, nem fantasmas, como nos contos de assombração. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico, invisível no estado normal. Então, percebam que o item 2 e o item 3 ele tem a mesma estrutura, né? A mesma estrutura. A diferença é que agora a Kardec vai falar do estado dos espíritos. Fazendo um gancho do que o José e o Eric estavam tratando, o grande problema da discussão, e ainda é hoje, né? E que o espiritismo, que Kardec tem uma sacada junto com os espíritos e vai por um caminho para explicar isso, era quando eu tentava imaginar essa alma fora do corpo, né? Eu tinha que explicar, eu tinha que tratar qual era a natureza dela, como que esse algo sobrevive ao corpo, de que natureza ela é, e se eu falasse como ela vive, né? E se eu falasse como que ela interage com a matéria, isso é um outro problemão. Como que algo que, a princípio, não é material, consegue interagir com a matéria, né? Então, até hoje, por exemplo, as discussões, muitos filósofos, eles estão de acordo que há algo no homem, né? Há algo no homem que difere de tudo da maneira como a gente analisa a matéria, né? A diferença é que para eles esse algo é causado pelo cérebro, e uma vez morrendo o cérebro, esse algo, né, esse espírito, ele não sobrevive, ele não tem uma individualidade, ele não tem uma natureza que sobreviva no espaço, que viva, exista fora do corpo, e que muito menos possa se comunicar conosco, né? E a gente vai ver que é por isso que Kardec já, ao definir o que são os espíritos, ele começa a tratar desse estado do espírito, porque isso é uma questão que se levanta. E esse é um tipo de questão que o espiritismo vai conseguir desenvolver justamente pela sua natureza científica. É justamente porque ele parte dos fenômenos que ele vai poder desenvolver toda uma teoria sobre isso. Porque se eu partisse o meu raciocínio, a construção da minha teoria, como faziam os filósofos, da imaginação e da tentativa de entender o que é essa alma, é mais difícil, né? Agora, quando eu tenho os fenômenos acontecendo, e fica muito claro através dos fenômenos que são as almas dos seres que viveram na Terra, que estão ali se comunicando, então o fenômeno está dado,
Agora eu preciso ter uma explicação para esse fenômeno. O fenômeno está dado. Está provado que eles sobrevivem fora do corpo e que eles interagem com a matéria. Agora eu preciso entender como que isso acontece. E é por isso que eles vão entrar, eles vão mostrar que o ser inteligente, a causa inteligente, que dá inteligência ao homem, ela não é puramente algo imaterial. Ela tem nela um componente que é matéria. Mas como é uma matéria que também é diferente da nossa matéria estudada pelas demais ciências, aí vem a sacada de Kardec em tratar como fluido, que é justamente a palavra que eu uso, é a palavra, digamos, coringa que eu uso, quando eu não entendo muito bem a natureza, mas eu posso deduzir algumas coisas a partir dos seus efeitos. Então, eu analisando os efeitos dos fenômenos espíritas, eu sei que há algo ali que não é puramente espiritual, mas ao mesmo tempo não é algo material como a nossa matéria. Então, os espíritos, eles são algo que existe no espaço fora do corpo, que estão à nossa volta. Por isso que ele diz, eles não são seres vagos e indefinidos. Eles têm uma forma, eles têm uma individualidade que pode ser reconhecida e eles podem manifestar no nosso mundo material a sua individualidade. Então ele começa a caminhar para esse lado. Então os espíritos são as almas dos homens e eles têm um corpo, que ele vai chamar de fluídico. Fluídico e invisível. Que esse termo fluídico é o termo correto, né? Que é o termo que eu utilizo para dizer que é um certo tipo de matéria, mas que é diferente da matéria conhecida e que eu não tenho muita noção da sua natureza. Mas eu tenho algumas noções baseado na sua manifestação. A gente vai tratar disso quando a gente entrar na parte dos fenômenos. Mas então que a gente construa a ideia, para eu concluir aqui a minha fala. O espírito não é algo diferente, não é um ser à parte. Somos nós fora do corpo. E fora do corpo o espírito tem um corpo também, tem uma forma, tem uma individualidade que é mantida e vive no espaço, né? Ele não é um ser abstrato, não é uma pura ideia. Então isso vai ser muito importante da construção do conceito do que é esse espírito para o espiritismo, né? Exatamente, eu acho que o Michel ressaltou muito bem a maneira como o espiritismo foi construído, né? Tá muito bem encadeado os itens aqui, né? Então, ele já definiu o espiritismo como uma ciência no primeiro item e falou que os espíritos são as almas dos homens no segundo item. Então, aqui no terceiro, ele vai continuar desenvolvendo e vai explicar que os espíritos são seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no estado normal. Então ele está preocupado com a concepção de espírito e em mostrar que não é algo que se perde, né, após a morte do corpo, como a gente citou aqui, a ideia de alguns filósofos antigos. Mas a gente precisa entender, isso precisa ficar muito claro. Isso ficando claro evita, inclusive, alguns erros dos espíritas, né, que acabam caindo nesse erro, que é compreender que todas as faculdades da alma elas têm sede na própria alma. A memória, as emoções, as paixões, os sentimentos, a vontade, o raciocínio, a inteligência, tudo isso tem sede na alma, né? A alma é esse ser que pensa, que raciocina, que tem vontade, tem desejos. E quando a alma morre,
tudo isso segue com ela, né?